todos bem-vindos. Em nome da Associação Médico Espírita de Cascavel e da Sociedade Espírita Caminho da Luz, nós nos sentimos muito felizes em recebê-los hoje e brindá-los com a presença da Ercília em Cascavel. Então, só para lembrá-los, fora a palestra de hoje, amanhã terá um seminário na Sociedade Espírita Amor e Caridade, tá? Com início às 8h30 da manhã. Então vamos dar início às nossas atividades, vamos compor a mesa. Eu que vos falo sou João Madeira Neto, eu sou presidente da AME Cascavel. Vamos convidar a palestrante para fazer parte da mesa, o senhor Vaninho, representando a Federação Espírita do Paraná, a qual nós pertencemos à 10ª União Regional Espírita. Gostaria também de divulgar para vocês que as atividades da Associação Médico Espírita de Cascavel se dão nos sábados, tá? Às 8h da manhã, e está aberta a todos. No momento nós estamos estudando os aspectos médicos do livro Nosso Lar, então estão todos convidados. Convido agora a senhora Karen para proferir a prece inicial. Rogamos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, a Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da Associação Médico Espírita, que as suas bênçãos de luz possam envolver a todos os presentes, que possamos, através das luzes do Consolador, associadas ao conhecimento científico, buscar, Senhor Jesus, o caminhar reto na conquista da saúde integral. Pedimos ao Pai que os nossos corações estejam abertos e que o nosso raciocínio esteja desperto, para que possamos, Senhor Jesus, encontrar a verdadeira reforma íntima na mudança de atitude, no nosso sentir, no nosso pensar. Que possamos nos chamar verdadeiramente cristãos através do conhecimento que adquirimos dentro do Espiritismo. Pedimos ao Pai que envolva a nossa palestrante desta noite com as melhores vibrações e que possamos, Senhor Jesus, aqui, sob as tuas bênçãos, desenvolver os nossos trabalhos. Gratos que somos por tudo que recebemos de Ti. Que assim seja. Eu gostaria de agradecer aos trabalhadores anônimos, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, que muito fizeram para a realização deste evento. Pedimos desculpa, para o pessoal que está chegando agora, deve faltar cadeira, mas os espíritos aí vão dar forças para vossas pernas para conseguir assistir a palestra. Para que esse evento se realizasse, nós tivemos o apoio da Unimed Cascavel, do Instituto da Visão, do Biovel e do Instituto de Cirurgia Cardiovascular. Convido também agora o Dr. Vladimir Berti para fazer parte da mesa, que é o presidente desta sociedade. Eu passo a palavra agora para a bióloga Ana Paula, que é membro da AME Cascavel, que fará a apresentação da Ercília. Após a apresentação da Ana Paula, a Ercília fará o uso da palavra. Muita paz a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ercília Zília, psicóloga clínica, mestre pelo Programa de Ciência da Religião pela PUC São Paulo, pós-graduada em Administração em Organizações do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, diretora tesoureira do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade,
apresentadora do programa Novos Rumos da ABRAP na Rede Boa Nova AM 1450 e autora do livro O Espírito em Terapia, Hereditariedade, Destino e Fé. A palavra da Ercília. Karen, tem Boa noite a todos. Muita paz, minha alegria de estar com vocês. É sempre um momento muito especial quando a gente chega e se encontra com irmãos unidos todos na mesma busca. Muito obrigada. Nós vamos falar rápida e muito superficialmente sobre as doenças emocionais do século XXI. No entanto, essas questões, elas existem de todo o tempo, de toda a história da humanidade. Mas elas se acentuaram de alguma maneira em função de uma série de problemas que nós vamos abordar aqui nesses tempos que são os tempos atuais. Bom, acho que a primeira questão que surge para todos nós é o conceito de doença. É um conceito extremamente delicado, difícil de ser abordado. Da mesma forma que outro dia nós estávamos discutindo num ciclo de palestras e debates sobre medicina forense o que é perigo e o que é crime. Então, também doença é um conceito que vem mudando no nosso entendimento no decorrer do tempo. No entanto, nós temos aqui um fenômeno humano, produto histórico de interação social. Cada cultura, no seu momento histórico, lida com a doença de uma maneira específica, e aqui nós fazemos um relato. Um paciente que se queixa de um mal-estar generalizado, febre, dor abdominal, diarreia, alternada com constipação intestinal e com 2 semanas de duração. Então, o que é isso? Vou colocar aqui, qualquer coisa se dá uma ajuda nisso. O médico, após examinar um paciente, vai pedir para quê? Um exame de fezes. E ele vai detectar a presença de um parasita redondo, pequeno, com um só núcleo e com a capacidade de engolir glóbulos vermelhos. Diagnóstico: amebíase intestinal. Portanto, essa pessoa tem ameba. Tratamento adequado poderá levar o indivíduo à cura. Tratamento inadequado, ela se alastra e o paciente morre. Então, nós temos a conclusão de que a ameba mata. Então, olha, já dentro para aquele de novo. Nós não pode entrar numa vez só.
nós temos aqui é uma definição do que é síndrome. Conjunto de sinais e sintomas que pode ser produzido por mais de uma causa. Quando nós falamos acho que eu pulei algum aqui, mas enfim, esse mesmo caso que nós vimos da mebíase, um deus da mitologia da América Central, do México mais especificamente, existe um deus chamado Tezcatlipoca. E um paciente com essas características, mal-estar, dor abdominal, febre, toda essa questão, ele vai ser levado ao curandeiro da tribo e vai ter um diagnóstico assim: olha, os deuses estão bravos com você. Você fez alguma coisa, os deuses estão bravos com você. Se você sarar, nós vamos te dar aqui algumas coisas. Se você sarar, Deus te perdoou, o Deus Tezcatlipoca. Se ele não aceitar, se isso não der certo, o seu erro, o seu pecado foi tão grande e você vai morrer. Por quê? Porque Tezcatlipoca mata. Então veja, é o mesmo quadro em dois momentos históricos totalmente diferentes que vão ser, vai trocar, né? Dois momentos históricos totalmente diferentes em que a doença é vista de uma determinada forma, de uma maneira específica, de uma maneira diferente. Então veja só, será que naquela época os deuses estavam bravos? Ou será que naquela época não se tinha, era um outro jeito de ver a doença? Então nós temos aí... Vocês querem que eu aguarde um minutinho? Porque vai ficar tudo voltando aqui, né? Então, sabe, a internet está atrapalhando o sinal. Vai tudo espiadinho lá. Está aí nesse também? Chamar um pianeiro de 2 minutos. O piazinho, o piamaneira. Tudo bem? Chamar o neto lá. Já não sei. Viu, pessoal? Aproveitando, o livro da doutora Ercília está ali na frente, tá? O Espírito em Terapia. Então, quem quiser adquiri-lo, tem ainda alguns exemplares ali na saída a R$30, tá? Obrigado. Esse livro, ele é um estudo comparativo entre uma abordagem, a minha abordagem especificamente do consultório, com alguns aspectos da doutrina espírita. Então, esse livro vai amarrando questões como hereditariedade, destino e fé, e colocando todas as questões espíritas também dessa perspectiva. É um livro para quem gosta de estudar. Eu digo assim, ninguém vai chorar, se emocionar, mas é um livro para quem gosta de estudar. Tem todas as referências bibliográficas, as notas de rodapé. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, na orelha tem um e-mail também que eu respondo com frequência quando alguma questão fica pendente, quando quer saber de alguma coisa.
emocionais, causas emocionais. Situações mal resolvidas com relação a mágoas, raiva, traição, rejeição, geram pensamentos desestruturantes. Pensamentos desestruturantes alteram os campos atômicos do perispírito, provocam rupturas ou roturas e projetam-se no corpo físico, gerando então a doença. Então veja só a questão do pensamento. A emoção mal resolvida gera pensamentos desestruturantes e esses pensamentos desestruturantes alteram o perispírito e esse perispírito tem uma repercussão sobre o corpo físico, fazendo então com que as doenças surjam. As causas hereditárias. As causas hereditárias, elas existem, mas elas também são vistas de uma maneira mais específica dentro do nosso enfoque aqui. Ela pode ser acentuada por traumas, mas não necessariamente a pessoa tem que ter um trauma para ter um processo de neurose, um processo neurótico. O que nós temos é que, em termos de hereditariedade, nós somos mais ou menos predispostos a determinadas questões emocionais. Esse é um ponto interessante, que o meu autor, Dr. Leopold Sonde, foi um médico húngaro, radicado na Suíça, ele faleceu em 1986, era judeu, humanista, e ele passou um longo tempo no campo de concentração por ser judeu, justamente. E ele foi movido pela fé, pela esperança o tempo todo. Então, num determinado momento, só para vocês terem ideia de quem era o Zonde, ele carregava os seus papéis, seus escritos, toda a sua produção de um lado para outro, na medida do possível, dentro de um campo de concentração. E um dia um soldado nazista foi lá, bateu na mão dele, caiu tudo. Se ele pega, ele está enfrentando e pode morrer naquele momento exato. Se ele não pega, ele perde uma parte importante da sua vida. Então o Zonde, ele diz assim, ele, naquele olhar desesperador, ele pergunta para ele, o soldado, o que é isso? E ele diz assim, isso é toda a minha vida. E o soldado diz, então pode pegar. E o Zonde daí tira uma lição. Mesmo atrás de um Caim sangrento, existe uma ponta de Abel, uma ponta de bondade. Então o Zonde, ele tem tinha sempre essa visão de que o bem existe e que o mal é a tendência que ainda não encontrou a saída adequada. Então o que é uma tendência? A tendência, ela é algo que no momento em que nós estamos preparando uma reencarnação, nós precisamos de uma família que nos dê material genético e nós temos então predisposição a determinadas questões. E a vida inteira é um esforço muito grande para saber de que lado da mesa nós sentamos, do lado da patologia ou do lado da saúde. Então tem um livro também muito interessante que diz ter um talento, ter um sintoma. O que você prefere? Ter um talento ou ter um sintoma? Então dizendo que a parte das tendências, ela vai mostrar para você o tempo todo que coisas você poderia fazer com a sua vida. A escolha é sempre nossa. André Luiz, ele diz que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas. Então nós temos as causas hereditárias que nos predispõem. Hereditariedade não é fatalismo, é determinismo, é outra coisa. Determinismo eu posso lidar com saúde ou com doença. Então vamos pegar um pouquinho essa questão. Se eu tenho um compromisso de trabalhar no ramo da psicologia,
Que tendências eu tenho que ter, minha gente? Eu tenho que ter uma tendência depressiva. Mas vocês acham que eu tenho uma cara depressiva? Não. Ai, vocês. Pois é, não tem porquê. Eu fui caminhando para um lado que é o lado da saúde, mas eu preciso desse contato. Outra coisa, eu passo a minha vida trancada numa sala ouvindo problemas. Quando eu saio, ninguém toca no assunto, é absolutamente estranho. Saiu da porta, ninguém mais toca no assunto. O que eu preciso ter para pegar o sonho de uma pessoa e interpretar esse sonho para a pessoa? Eu preciso não confiar, aspas, não confiar, naquela discussão o tempo todo, para poder ver uma outra coisa. Então eu tenho o quê? Uma tendência paranoide. Mas eu tenho mania de perseguição? Não. Por quê? Porque essa tendência está canalizada de forma socialmente aprovada e produtiva. Ela está transformada num jeito que me dá estrutura emocional, psíquica e me leva a exercer uma determinada tarefa. Mas eu tenho que ter isso. Portanto, esses nomes feios não significam necessariamente doença, mas possibilidade de vida. Então, a vida toda nós estamos tentando montar um quebra-cabeça, montar uma história, entender onde se encaixa esta peça específica na história que o outro está me contando, para que ele possa se conhecer melhor, reconhecer os seus símbolos, os seus signos e trabalhar no autoconhecimento. Tendo isso, ele faz escolhas. Então, a genética, ela nos dá essas possibilidades. Outras causas, então, podem ser as causas espirituais. Falta de formação espiritual, lei de causa e efeito, imprevidência, obsessões. Quando nós falamos de falta de formação espiritual, eu perco uma das hipóteses, uma das variáveis de entendimento da vida. Eu deixo de saber o que é meu e o que sou eu, e acho que é tudo junto, tudo igual. Quando eu me vejo na condição de espírito e me vejo na possibilidade de uma interação espiritual, eu começo a me movimentar de uma outra maneira. Então eu me vejo como um espírito e como espírito eu entendo que outros espíritos estão aí em plena atuação. Então nós temos essa atuação, ela pode ser benéfica, ela pode ser serena, ela pode ser um mentor, como pode ser um antagonista, e vamos guardar isso para depois, ou algo que querem de mim. Ou é alguma coisa contra mim, ou é alguma coisa que pode ser obtida por meu intermédio. Então, lei de causa e efeito, imprevidência e as obsessões. Nós estamos vendo aqui uma menina e ela está numa dúvida cruel. A dúvida dessa menina é: toma um sorvete ou como uma pipoca? Para uma criança isso é importante. E numa fração de segundo, para que ela faça essa escolha, ela tem vários campos de informação, vários campos informacionais que vão atuar no seu processo de escolha. Então nós temos aqui, não vamos aprofundar isso hoje, mas está no livro, o campo morfogenético, o campo gerador da vida, aquilo que está ligado à espécie e aquilo que está ligado à raça, mais especialmente. O filogenético, enfim, toda a caminhada do princípio inteligente até esse caminho aqui do homem. O Jung fala do inconsciente coletivo, o Taub Binum, que é um médico dos Estados Unidos, um psicólogo, ele fala sobre inconsciente de raça. É um trabalho muito interessante esse que ele faz. Ele fala, inclusive, num livro que sonhos podem ser sonhados por membros da mesma família. É uma coisa muito interessante para a gente
entender, porque às vezes eu tenho um sonho, acho que é inédito, mas esse sonho já foi sonhado por alguém da minha família. Por quê? Porque existe um registro dos meus campos informacionais. O Zonde, ele fala especialmente do inconsciente familiar. Quando ele fala do inconsciente familiar, ele diz assim, que as pessoas se elegem de uma maneira muito interessante. A gente pensa que está escolhendo por várias razões, mas nós batemos o olho e tem uma atração muito grande que nos leva a nos aproximarmos de alguma pessoa. Então a escolha aparente, com todas as justificativas que nós possamos encontrar, na realidade ela tem um motivo, segundo o inconsciente familiar do Leopoldo Zonde, que é: nós somos parentes, nós somos irmãos. É como se a gente fosse da mesma família, porém o que pode variar é o grau de consciência, mas a pulsão, a tendência, ela é semelhante. Então eu posso, numa família de psicólogos, encontrar desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental com muita frequência. Como não existe também um diagnóstico constante, nem todo mundo sabe disso, às vezes a gente acha a pessoa um pouco deprimida, ou vivendo, você está sempre mal, você pergunta como é que vai, ela está mal, está sempre achando que estão contra ela. Então você vai encontrar isso nas nossas famílias com muita facilidade, com muita frequência. A hereditariedade psíquica de que Emmanuel nos fala em Pensamento e Vida. Miriva Prata ADH 7492, trancando uma garagem, a família está aos prantos ali. Eles têm uma festa agora. Por favor. Deixa eu passar aqui, que eu acho que é... Vou aproveitar para sortear, né, a Miriva? Então, essa hereditariedade de que Emmanuel nos fala em Pensamento e Vida. E ele coloca as coisas de uma maneira muito interessante, porque ele diz assim, que no momento em que os dois gametas, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontram, eles compõem um conjunto de informações que está, naquele momento, já disponibilizado para o espírito reencarnante. Então, quando vocês me olham aqui, quem que vocês estão vendo? Quem? Pai e mãe, você já ouviu a palestra antes. Bom, vocês estão vendo um espírito que se utiliza de dois campos informacionais, um do meu pai e um da minha mãe. Agora tem outro truque. O meu filho, por exemplo, que está em São Paulo, ele tem uma ercília inteira dentro dele, além de um pai dele inteiro dentro dele. E o que acontece, ele que é o meu próximo mais próximo, ele e minha filha, o que acontece quando nós estamos, neste momento, tratando dessas questões aqui? Nós estamos em ressonância. Esta ercília que administra este conjunto de pai e de mãe, esses dois campos informacionais, que foram aglutinados num só, a ercília que está aqui inteira está se relacionando, está em ressonância com o meu filho que lá está, com a minha parte que está nele. O que significa isso? Significa que a partir do momento que eu estou trabalhando uma determinada questão, de alguma forma eu estou mandando arquivos para aquela ercília que está dentro dele, para que ele administre do jeito dele. Portanto, quando um aprende, todos aprendem de alguma maneira. Aqueles que têm uma semelhança, aqueles que têm uma ressonância e aqueles que têm a por espécie. Por exemplo, todos nós que somos humanos. Então a evolução é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, porque tudo que a gente aprende, querendo ou não, nós compartilhamos. De uma maneira mais próxima, que é aquele que está numa ressonância mais próxima,
E o que é ressonância? Ressonância é a troca de informação entre dois sistemas oscilantes. Eu sou um sistema oscilante, ele é um sistema oscilante. Eu oscilo aqui, eu passo para ele informações. Ele fazer o download é outra história. Como ele vai utilizar é outra história. E aqui nós temos o inconsciente individual, de que Freud falou, e o animismo, o arquivo de corpo e espírito. Então, quando essa criança vai falar sorvete ou pipoca, tudo isso está fazendo um pano de fundo para ela fazer uma determinada escolha. Da mesma maneira que nós, quando vamos escolher alguma coisa, temos todo esse lastro, né? Nós ainda erramos, mas olha, está tudo marcado para a gente não errar, para a gente poder fazer as comparações. Vamos voltar um pouquinho para a sociedade moderna. Aumento do número de distúrbios mentais, fruto das pressões cada vez maiores. Então veja só, uma vez me procurou um rapaz, um senhor, que tinha tido uma forte crise de estresse. Ele trabalhava de manhã até 10, 11 horas da noite, num clima de pressão total. Pressão total. E um dia ele teve uma crise muito acentuada. Ele teve uma crise, começou a gritar, a falar, parecia que ele estava dominado por outra pessoa, e a gente acabou entendendo o grau de pressão que ele vivia. Aqui a coisa é tranquila, deve ter outras pressões porque ninguém está isento. Mas em São Paulo, se eu for convidada para fazer uma palestra às 8 horas da noite durante a semana, eu tenho que sair às 5 e torcer para que dê certo. O que eu faço? Se eu sair às 6 ou 6h30 achando que vai dar, eu vou chegar obsidiada no lugar. Porque eu vou estar tão desesperada por um tempo com o horário que eu vou dirigir desesperada, aflita, mal, irritada. Então, se eu quiser ter equilíbrio, eu costumo brincar que a gente tem que fazer a conta de trás para frente. Eu tenho que chegar lá às 8, eu tenho que sair de casa às tantas. Para sair de casa às tantas, e aí a gente começa para chegar ao número, senão não vai dar certo. Mas nós temos pressão o tempo todo. Então nós temos estresse, falta de vínculo. Nós temos uma falta de vínculo muito grande. As pessoas não se encontram, não se falam, não tem tempo. Convivência saudável, que horas? Chegando em casa tarde da noite, junto com a televisão, o filho já fez a lição, pergunta alguma coisa para o pai ou para a mãe que chegam naquele momento, e aí começa a confusão. Ai, tem que ouvir isso agora? Então as pessoas estão muito aflitas, porque elas não se suportam em função da pressão. Ansiedade, isso aqui está na base. O que é ansiedade? Ansiedade é um jeito de falar do medo. Quando eu entro numa ansiedade muito grande, eu estou com medo de que alguma coisa aconteça ou não aconteça. Então, ansiedade é medo. Nós vivemos uma época de muito medo. Crises sociais. Cada vez que os juros sobem ou descem, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. É sério? Cada vez que tem uma crise e gera-se o desemprego, nós temos ali a ansiedade de novo. Como eu vou pagar as contas deste mês? Como eu vou provisionar para a faculdade do meu filho futuramente? Isso quando dá tempo de pensar tão a longo prazo. Mídia que incentiva o ter, a liberação e a utopia. Se eu não tiver um jeans daquela marca, eu não sou ninguém. Se eu não tiver o batom da Lívia Marini na novela, eu morro. E eu fui ver que batom era esse. Ele está esgotado em todo o Brasil. Para isso ser capa do jornal da internet, eu preciso saber, eu tenho que estar informada.
Vocês sabem o nome do batom dela? Eu conto vocês. R$79 o batom da MAC. E não tem aquela cor. Tem sobrando uma parecida, mas não é aquela. Então não serve. Sem o batom da Lívia Marília, que a boca aumenta cada dia mais, para mostrar o batom que deve patrocinar, eu não sou ninguém. Então veja como é que a gente vai se influenciando. Tem outras questões aqui. Sociedade extremamente competitiva. Sociedade extremamente competitiva significa Deus errou. Deus errou porque não tem lugar para todos no projeto dele. Essa é a visão. Então a competição é uma visão materialista. Se amanhã nós formos à praia, nós temos que dividir um quarto desta sala vai hoje, o outro depois da manhã, amanhã, o outro depois, até que dê para todos, como se o sol não tivesse sol para todos. Então a competição é um gerador de estresse que não basta ser bom, tem que ser melhor. E a competição, ela gera uma coisa muito ruim, que é a agressividade. Porque se alguém que tem que perder, que seja você, não eu. E as pessoas passam a ficar desconfiadas umas das outras. Então, quando eu penso assim, eu tenho que prestar um concurso, é claro que tem que ter um processo seletivo, mas não pode ser desumano. Então, quando um jovem está se matando por conta de um vestibular, eu digo, tem alguma coisa errada no sistema de ensino. Porque tinha que ter escola para todos. Não precisa ser uma sangria. E se ele não entrar naquela que supostamente é a melhor, ele pode ir numa boa. Ou ele pode fazer, porque ele é uma pessoa esforçada, uma boa faculdade, um bom curso, se ele se aprimorar. Mas eu não posso. Eu tenho que ser o melhor. Eu não posso ser bom, eu tenho que ser ótimo. Então a agressividade é valorizada. Um jovem entra numa empresa, é feito lá muitas vezes um teste no decorrer do processo por uma empresa contratada e pasmem, ele é verde. E a empresa gostaria que ele fosse vermelho. O que significa isso? Significa que, sendo verde, poderia ser azul, mas a cor que foi definida no exame foi esse. Se ele for verde, ele vai falar, escuta meu amigo, você pode me providenciar tal coisa, por favor? Mas a empresa exige que ele diga assim, você não fez isso ainda? Não está pronto? Eu preciso para ontem. Você fala muito delicado com as pessoas. Não, não é delicado, eu falo de uma maneira educada. Pois então fale de um outro jeito, mas eu preciso de resultados. Seu teste deu que você é verde. E nós precisamos de gente vermelha aqui dentro, agressiva, que vá para a luta. E aí aquele jovem começa a ter uma distorção na sua maneira de ser, porque o que é valorizado é outra coisa. Pouco tempo para lazer. Lazer, muitas vezes, não está no programa das pessoas. E é fundamental ter um tempo. Quando nós lemos os livros espíritas, ou vemos o filme, por exemplo, O Nosso Lar, tem lá um momento que todo mundo se reúne no gramado e ouve música, confraterniza. Quando nós fazemos isso? Nós somos obcecados por trabalho, por resultados, metas, que muitas vezes não são as nossas. Convivência social e familiar. Muitas vezes a gente vê pessoas que ficam muito tempo, amigos que se perdem. Então, isso é outro ponto. Isso vai quebrando os nossos vínculos. Desemprego. Quem pode garantir que terá um emprego daqui a 2 anos? Então, uma vez me perguntaram, o que
você acha da compra de carro em 72 meses, por exemplo? Eu falei, eu acho que a pessoa não pode ter carro. Por que não pode ter carro? Porque ninguém tem garantia de que terá condições de pagar a prestação por 72 meses seguidos. É preferível economizar e comprar num prazo menor. Mas é que a promoção é até amanhã. E eu não vou ter essa condição. Então, veja, nós estamos perdendo a capacidade de fazer contas, de lidar concretamente com as coisas, com as questões. Eu estou me deixando levar por uma pressão de ter o que eu não preciso. Eu não posso ficar frustrada cada vez que eu passar um batom por não ser aquele, ou por não ter o carro daquela marca, ou por não frequentar determinado local. Rock in Rio vai fazer as contas, vai acabar em 1h30. Quando ele volta, não tem ninguém na sala. Todo mundo já saiu para comprar o ingresso. Veja, são questões que a gente vai olhando, inclusive na mídia, e não se dá conta de como tudo nos pressiona, de como o ser humano está desfocado de valores e de realidade. E aí a ansiedade corre solta. Aí ela vai em frente. Porque eu estou desprovido de vínculos importantes e desprovido de valores. Falta de contato com a natureza. Tem criança que não sabe que leite vem da vaca. Que nunca pisa na grama porque não pode pisar sem sapato. Falta de contato com a natureza. Crianças que nunca subiram numa árvore, que nunca chuparam manga no pé. Então nós temos a valorização do supérfluo, a insegurança profissional e a insegurança para planejar o futuro. Ou seja, é incerteza o tempo todo. Bom, nós já temos aqui um panorama de como as coisas fazem o plano de vida. Vou pegar aqui, por exemplo, uma personalidade antissocial. O que é isso? Falta de consideração ou violação dos direitos de outras pessoas. Por que a gente faz isso? Porque nós temos que ganhar. Porque nós temos que obter aquilo em detrimento do outro. A impulsividade, incapacidade de fazer planos a longo prazo. Nós lidamos com isso o tempo todo e acabamos gerando uma personalidade antissocial. Personalidade narcísica. Essa pessoa é um sujeito lá em São Paulo que há anos ele tem uns ternos assim, coloridos, branco, cor-de-rosa, vermelho, óculos escuro e uns carros assim, independente de ser um carro novo, mas sempre chamativo. Ele para numa rua e fica lá, do lado de fora do carro. Então tem gente que passa e dá tchau para ele. Tem gente que passa e xinga, ô seu desocupado, tá aí ainda? Tem gente que fala, posso tirar uma foto com você, porque acha engraçado? E ele, depois eu vi uma reportagem sobre ele, a esposa passou a ajudá-lo a se organizar, se vestir dessa forma. Ele fica lá na rua. Tem determinados locais, que são locais socialmente bons, né, chiques e tal, ele para o carro e fica lá, na beira da calçada. E vira para cá, e vira para lá. E o povo reage a isso. Senso grandioso de autoimportância. Fantasias de sucesso ilimitado. Acredita ser especial, único. Necessita ser admirado. Muitas vezes a personalidade narcísica tira proveito dos outros para atingir os seus objetivos. E tem inveja e um comportamento, muitas vezes, insolente. Mas isso é problema? Isso é problema. Outra coisa que nós temos hoje, falado muito,
é o déficit de atenção, a hiperatividade. Incapacidade de prestar atenção em detalhes, agitação, parece não escutar, comete erro por falta de cuidado e não mantém a concentração nas tarefas cotidianas. Quando isso aparece na infância, como é que é a agenda da sua criança? Ela levanta às 6 horas da manhã e vai para a escola. Às vezes almoça no colégio quando ela tem aula de robótica em seguida. E tem escolinha de esportes. A criança tem uma agenda fantástica. A criança é hiperestimulada o tempo todo. Antigamente, a criança ficava dentro de casa por longos meses após o nascimento. Depois ela ficou num ambiente um pouco mais restrito, um pouco mais sereno. E hoje ela tem que ser estimulada o tempo todo. Só que quando ela tiver um pouco mais de idade, ela já está nessa agitação. Aí leva ao médico, leva ao psicólogo, vai ver o que há de errado com ela. E a gente vê que a criança foi hiperestimulada. O que nós vemos então? Vamos dar Ritalina para ela. Primeiro a gente estimula bastante. Quando ela não tiver mais capacidade de atenção concentrada, a gente dá remédio para ela prestar atenção, para ela ficar focada. Chega lá um casal que está se desentendendo. E a gente olha a formação do casal, da família, como 2 mais 1. A mãe mais a filha e o pai separado. Não, mas ela gosta de mim também, diz o pai. Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ela depende emocionalmente da mãe. E aí começa. A briga do casal já está acentuada. A criança já olha para mim e fala: nossa, hoje o papai está chato com você, hein? Quer dizer, ela já foi para a briga junto com a mãe. As duas já viraram amiguinhas. E a mãe precisa disso, porque ela precisa de uma sócia. Ela precisa de um apoio. O que vamos ter? E aí, como é que a gente faz com essa criança? Bom, eu levei o shopping, ela gosta de ir ao shopping. Sim, mas cadê a autoridade? Se ela pode ou não pode ir? Cadê a autoridade paterna, materna? É diferente de ser rígido e autoridade. Ah, mas ela falou que quer. A criança não tem que pedir, falar que quer, a criança tem que pedir se pode. É uma carga muito pesada deixar que uma criança pequena, de 3, 4, 5 anos, decida o que é melhor para ela. Não, mas ela tem que ter liberdade. Ela tem que ter senso de responsabilidade. Tudo a seu tempo. Então nós vemos que por falta de tempo, quebra-se o vínculo, permite-se o que a criança não tem condição de fazer. Depois dá remédio e põe 5 anos na terapia e está tudo certo. São questões que a gente precisa analisar. É possível ter um déficit de atenção? É. É possível ser hiperativo? Sim. Mas nós temos que analisar a rotina da criança. Aí quando o casal começa a pegar fogo, a gente chama o casal e fala: vamos analisar a agenda da criança? Vamos ver o que tem. Porque pelo visto tem isso, e aí a criança não dá conta de prestar atenção, começa a ir mal na escola, começa a ficar num estado de agitação, vamos chamar esses pais, olha, meninos, dá sossego para essa criança, deixa ela brincar um pouco. Então, pode ter, na escola é o papel, nós vamos ver um pouco disso amanhã, né? Para que eu quero um filho se eu não tenho tempo para ele? Quem quer filho tem que ter tempo. E tem que ter uma questão interessante, porque não basta só ter tempo, tem que ter discernimento do que aquela criança precisa em cada fase. Então, tem essas questões aí. Fuga compulsiva, isso é muito frequente. Também tem uma outra, houve uma época, uma propaganda de um sujeito que quebrava tudo no escritório. Mas enfim, necessidade incontrolável de fugir de casa, abandonar o emprego, mesmo quando não há problema aparente. O caso que eu falei para vocês, ele queria largar tudo, abandonar tudo por excesso de pressão. Nunca
nunca era suficiente. Então o sujeito em determinado momento, ele tem um surto, ele quebra tudo, ele xinga todo mundo, vai para o psiquiatra, vai para a terapia e vai consertar a vida dele, para dizer qual é o ritmo de vida adequado para ele. Problema ocupacional, insatisfação no trabalho e dúvidas sobre as escolhas profissionais. Eu já fiz 2 faculdades e não sei, acho que não é nenhuma dessas. E passa a vida se preparando para alguma coisa, porque nunca está bom. Porque tem algo dentro que não está bom. Então nós temos várias questões dessa, pessoas que nunca estão satisfeitas. Muitas vezes na hora da formatura, abandonam o curso. Por quê? Porque não é isso que eu quero, eu ia ser infeliz. Será? Infeliz ou não, será que não é o caso? Está no último ano, você vem de uma história, interrompe tudo, vamos terminar e depois você vê, mas fica insuportável. E a pessoa sabe que a hora que parar de estudar, ela vai precisar assumir uma responsabilidade, um compromisso de trabalho. Então, são questões da vida moderna. A síndrome do motorista louco. Porque essas questões que eu estou colocando estão catalogadas, né? Faz gestos rudes, encara com raiva, olhar ameaçador, grita ou xinga, buzina sem parar, manobras bruscas para ameaçar, motoristas barbeiros, né? Os outros são sempre barbeiros. Isso é muito frequente. Tem gente que já saiu do carro, num farol, foi até o outro carro, espancou o sujeito pela janela e foi embora. E ninguém entendeu nada, porque o outro estava demorando para arrancar. Isso, aqui que é calminho, que é tranquilo, talvez vocês não tenham isso. Mas em São Paulo dá morte no trânsito. Vou lá buscar, vou lá buscar, vou lá buscar. E para, e xinga, e faz gestos, e joga o carro em cima. Não fosse o valor do conserto, o bolso, muitas barbaridades seriam ainda mais cometidas. Então são algumas questões dessas que a gente viu que são aparentemente mais simples, mas que geram muita complicação. Você imagina você estar com seu marido do lado e ele enlouquecido no trânsito. Até então ele estava razoável. Entrou no carro, ele é outra pessoa. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, é material para a gente estudar longamente. Então nós estamos dando uma passadinha. Hoje a gente ouve falar muito também do transtorno bipolar. E aí nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é uma doença mental crônica grave que pode incapacitar uma pessoa. O que significa uma doença crônica? Significa que não se descobriu a cura, mas que pode haver o controle dos sintomas. Não vai curar, mas dá para segurar o sintoma. Pode levar a perdas emocionais, afetivas, profissionais e financeiras. A Organização Mundial de Saúde, numa pesquisa de 1980, encontrou que o transtorno bipolar foi a 6ª maior causa de incapacitação no mundo. O que significa isso? Significa uma oscilação de humor. Agora eu sou mal, sou ninguém. Daí a pouco eu sou apenas o máximo. E eu vou de um polo para outro em maior ou menor grau, até que num grau maior, nós temos aquilo que se convencionou, que era chamado anteriormente de psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque quando nós fazemos esse movimento, 1 para 1, olha o tamanho da oscilação. Aqui é um pouco menor, aqui é um pouco e aqui é o menor. Então, mais modernamente eu vou falar de transtorno bipolar. Mas quando a pessoa cicla daqui para cá, eu considero PMD. Eu considero psicose maníaco-depressiva. Onde que o ser humano que não tem transtorno bipolar, ele oscila? Ele oscila por aqui. Ele está triste um dia, ele está alegre no outro. Ganhou na loteria esportiva, ele vem para cá, depois ele volta para o ponto de equilíbrio. E aí, nós temos uma história interessante.
que é a evidência de um caso de transtorno bipolar. O que acontece quando a pessoa está nessa confusão mental, ou num quadro depressivo, ou num quadro, enfim, qualquer transtorno mental acentuado? Alguém aqui já leu Libertação? Já? Pega a mãozinha. Bom, no livro Libertação, André Luiz relata um episódio em que Margarida, uma dona de casa, uma jovem, ela tem um transtorno específico e ela tem uma ligação com Gregório, que naquela época era o sacerdote das trevas. Consta que foi papa e que estava sem reencarnar há 800 anos. Margarida, uma dona de casa inofensiva, recebia um revezamento de 60 entidades que tratavam de colocá-la sempre num estado de doença, de prostração, de angústia, num caso, num quadro de transtorno mental grave. E lá, André Luiz diz que Gregório tinha essa equipe que coletava, através de um processo chamado furto psíquico, matéria mental. E ele diz assim: eu preciso do alimento espiritual que só Margarida pode me proporcionar. Está lá no livro de Libertação. Então tem uma equipe há mais de 60 anos que ia coletar aquela produção mental desequilibrada, porque isso atendia os interesses na época de um sacerdote das trevas. O que ele fazia com isso? Não está explicado. Naquela mesma época, nesse mesmo livro, Gregório tinha um equipamento, ele era um líder das trevas, tinha um tribunal das trevas, e quando chegava um espírito em desequilíbrio, que talvez fosse ser julgado pelo tribunal dele, ou que talvez quisesse trabalhar com ele, enfim, passava no exame de seleção. Qual é o exame de seleção? Eles tinham um aparelhinho e colocava na frente da entidade, e dependendo da vibração e da cor, ele era aprovado ou não. Quer dizer, as trevas têm um processo seletivo. E a gente tem um também, daquilo que é bom para nós. Mas não está escrito o que Gregório ia fazer com essa nutrição. E certa vez, uma médium, tratando de um caso de transtorno bipolar, ela detectou entidades que se alimentavam diretamente da região do cérebro. Hoje, será que as que precisam ir lá pegar, a gente ainda tira do poço ou usa água canalizada? São questões. A doutrina espírita, principalmente porque esse livro, eu ia um dia falar sobre libertação, tinha me convidado para isso, e eu falei, nossa, eu adoro esse livro. A gente espírita gosta muito pior, melhor, né? Porque o livro é dramático. Aí, entrei no carro, poxa, legal, vou falar sobre libertação e tal, né? A entidade vem e fala para mim. Só que ele foi escrito há mais de 60 anos. Era assim. Lembrei agora, que eu não sei como é que é. Vou estudar tudo de novo. Para fazer uma projeção de futuro. Então, essa médium, ela via entidades como que ovoides, que eram postos a se alimentar diretamente no cérebro do portador de transtorno mental. Esses são os médiums controlados. Casos de pessoas que ganham e perdem, casos de pessoas são pessoas extremamente sedutoras. Tinha um paciente com transtorno bipolar, chamei a família, expliquei que eles não sabiam o que era, por que ele vivia quebrando, porque ele era enrolado numa série de outras situações. E por 2 vezes ele me ligou e falou assim: Ercília, aqui quem está falando é seu paciente preferido. Eu pensei, claro, bipolar. Falei, mas quem é que está falando? Porque eu não tenho pacientes preferidos, então quem é que está falando? Então veja,
joga essa questão, né? Por outro lado, briga com muita facilidade, está me olhando desse jeito. Então tem uma série de questões que a gente não tem tempo para analisar propriamente, mas para a gente ter uma ideia das coisas que acontecem e dessa interação, né, entre a parte da psicologia e da parte espiritual. Um caso que nós vemos também hoje, parece que é a era da depressão. No entanto, se nós analisarmos livros que tratam da história das enfermidades, nós vamos encontrar relatos de depressão há mais de 2.000 anos. Né? E determinadas comunidades indígenas da América Central também relatavam um quadro onde a pessoa, é a chamada doença do susto. A pessoa ficava angustiada, ou engordava demais, ou emagrecia demais, irritabilidade, pensamentos negativos, e descreve exatamente há mais de 2.000 anos a depressão, como nós a conhecemos e definimos hoje. Então não é uma novidade, mas não é só porque a população mundial tem aumentado, é porque nós estamos vendo os transtornos muito acentuados. Depressão, então, é uma coisa que está absurda. E o que é depressão, então? É um estado patológico de sofrimento psíquico, gravidade de ânimo, tristeza, sentimento de menos-valia, sensação de impotência para trabalhar e pensar. E se a gente pensar em depressão, significa pressionar de cima para baixo. Então, boto pressão, e aquilo que é plano, deprime. Esse é o significado. Então, nós temos aí casos gravíssimos de depressão, que precisamos pensar se a vida está tão insatisfatória, se a pessoa tem realmente uma alteração química, qual é a angústia, qual é o motivo dela não olhar mais para frente, mas ela olhar para baixo. Na fase maníaca, o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, a pessoa olha para cima. Na fase depressiva, olha para baixo. E onde as relações acontecem? Aqui, olho no olho. Quando eu falo dessas doenças, desses transtornos, nós estamos assim, a pessoa de alguma maneira está fechada no seu próprio mundo e perdeu ou nunca teve a dimensão do outro. Então eu não consigo saber quem é o outro, eu não vejo você. Então muitas famílias dizem assim, mas por que minha filha é depressiva? Por que ela faz isso com a gente que deu tudo para ela? Porque ela não está vendo vocês. Ela perde a estima pela família. Ela perde o amor por si própria. Ela perde a capacidade de olhar no olho e de se relacionar. Ela passa a ter um bloqueio afetivo. Nós podemos falar muita coisa, de que é um imaturo psicológico, de que não sabe lidar com a frustração, e tem tudo isso sim que é motivo para a gente falar apenas sobre a depressão algumas horas. Ou fazer um curso, mas hoje a gente está passando um pouco pelas questões. Então, depressão é uma questão grave, é uma questão acentuada, que nós estamos vivenciando aí o tempo todo. Precisamos ver inúmeras causas. E uma causa interessante para a gente pesquisar nos transtornos mentais também é o déficit de vitamina D. Fica aí como registro. Síndrome do pânico. Antigamente, síndrome do pânico. Nós associamos, né, a síndrome do pânico a um mito que fala do nascimento do Pan. O Pan era filho de Hermes, que era o deus mediador, que fazia a conciliação entre os deuses e os mortais. Na nossa linguagem, quem são os mortais? Os homens. Né? E naquela época, na época da mitologia, os imortais quem seriam? Os deuses. Seriam os espíritos. Ser mediador, conciliador entre os deuses e os mortais, o que nós temos aí? A
mediunidade e medo. Não é isso? E a mãe do Pan era uma ninfa chamada Dríope. E a ninfa Dríope, ela era ligada às águas, às emoções. Então as águas na mitologia, elas estão ligadas, a gente encontra muito sonho também, descrição do sonho nisso, elas estão ligadas às emoções, bloqueadas ou não. Então, o que nós temos como pista para discutir a síndrome do pânico? Provavelmente uma mediunidade atrapalhada, não trabalhada, não resolvida. E nós temos também as próprias emoções comprometidas. Você junta essas duas questões e nós vamos encontrar muitas pistas sobre síndrome do pânico. Para a gente ter um exemplo da mitologia, vocês viram na época o filme Titanic? Vocês lembram que o navio afunda porque bate num grande iceberg? Pois é. Aquele filme é interessante porque quando ele é construído, o seu construtor e depois comandante, não sei, alguém diz assim: este é tão forte que nem Deus afunda. Então, quando o homem consegue uma coisinha de nada, ele já fica arrogante. E lá vai ele, no navio, com uma diferença de classes. Em cima, na parte nobre do navio, os riquíssimos. E lá, na parte baixa do navio, lá nos porões do navio, a classe socialmente menos favorecida. Todos em busca de uma terra nova, de uma terra prometida. Aqueles ricos iam fazer um passeio, mas aqueles pobres iam tentar a vida num outro local, num outro país, num outro continente. E eles vão navegando até que batem com uma grande massa de gelo. E nesse confronto, o gelo é tão forte que o navio se parte ao meio. E as pessoas afundam nas águas geladas, como se fosse um batismo em busca de um renascimento, simbolicamente falando. A gente trabalha muito com símbolos, com linguagem simbólica na psicologia. E aquele casal que se forma, um representante de cada classe social, eles afundam, o rapaz tenta ajudar a moça e de fato ajuda, e acaba morrendo congelado. A partir de algum momento ela é salva, é colocada num barco, e quando perguntam o nome dela, não sei se vocês se lembram, ela diz o seu próprio nome como sobrenome do rapaz. Ou seja, ela renasce das águas. Então, quando a gente pega de novo o navio caminhando, navegando, e bate naquela... Porque muitas vezes na nossa vida, nós precisamos de um choque muito grande para mudar. Para colocar as nossas emoções de novo num estado de fluidez, num estado natural da água. É um jeito. O outro é estar aberto ao aprendizado constante, ao autoconhecimento. E todos nós estamos simbolicamente em busca da terra prometida. Não estamos? Nós queremos sempre uma coisa melhor. Nós queremos sempre uma coisa que ainda é uma meta, seja ela qual for. Então, para a gente ter um pouco da ideia de como isso está na vida da gente, e muitas vezes nós não percebemos. Então, o pânico, o Pan, ele é filho de Hermes e da Dríope. Ele é filho de um intermediário entre dois planos e filho de uma entidade que rege as emoções. Esse é o ponto interessante. Então, aquilo que no passado se atribuíam aos deuses, hoje nós damos o nome de instintos, impulsos e sintomas. E quais são os sintomas? Sensação de asfixia, ansiedade,
ondas de calor e calafrio, náuseas, distúrbios intestinais, falsa diarreia, né? Taquicardia, palpitação, dores no peito, dores fantasmas no fígado e outras vísceras, dor de cabeça, sensação de morte súbita, medo de sentir o medo, confusão cerebral, medo de perder o controle, de fazer coisas embaraçosas e medo de lugares públicos. Então, o pânico, quando ele entra no lugar, se entrar, ele já quer olhar onde é a saída. Ele precisa ter uma saída fácil, uma saída rápida. Então, no pânico, o que nós temos? Percepções estranhas, nós temos sonhos muito específicos, no caso do pânico, nós temos um histórico familiar, né? Temos aí relatos também de descontrole urinário, sudorese, sensação de vitrine, parece que a pessoa se olha de fora, está se vendo de fora. Então são essas questões. Agora, separadamente, acho que todos nós já tivemos um sintoma ou outro, né? Agora, para se definir o que é um quadro, são 4 sintomas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, é um medo muito grande e fica sempre como um pano de fundo. E é interessante porque quando a gente fala da questão do pânico, eu me lembro de um sonho de uma moça que ela já estava há algum tempo no processo de terapia, fazia tratamento espiritual e tomava remédio. Fazia as 3 abordagens. E um dia ela trouxe um sonho para mim. Ela falou: Ercília, tive um sonho tão esquisito. Sonhei que eu estava chegando no prédio onde eu moro, que eu entrei pela garagem e tinha 2 colunas se enfrentando. Uma coluna de fogo e uma coluna de gelo. Eu falei: e aí? Ela falou: não sei, eu acordei antes do sonho, me dá a outra dica, né? Então, como é que a gente poderia entender isso? Aí ela entrou no estado de relaxamento, voltou ao sonho e sonhou, relatou no seu processo imaginativo de que o gelo e a água, de que o gelo e o fogo se encontravam. Eu falei: ela vai ter alta logo. Porque o fogo é o símbolo da purificação. E a água congelada, em contato com o fogo, é água líquida, não é gelo. E de fato, mais um mês ou 2, e ela encerrou o processo da terapia. E não teve mais síndrome do pânico. Fazia tratamento espiritual e quando queriam obrigá-la a fazer o trabalho, o curso de educação mediúnica, ela entrava em desespero. Uma outra moça que também tinha síndrome do pânico, na casa espírita, dizia: você vai ter que fazer a educação mediúnica. Só que o registro mental dela e da outra era tão forte que aquela coisa dela trabalhar numa desobsessão impressionava a mente e ela piorava. Então a primeira coisa que eu conversei é: vocês não estão em condição, para uma e para outra, de trabalhar mediunicamente. Tudo aquilo que eventualmente fosse poder ajudar o outro, fica registrado na sua mente, gerando mais medo ainda. Ah, mas no centro falando que eu tenho que fazer isso. E às vezes você tem que falar: mas você está se sentindo bem? Está fazendo bem para você? Não. Então por que você não dá um tempo? Por que você não faz um tratamento, conclui o seu trabalho e depois você se coloca numa situação de servir, de aprender e de servir? Por enquanto você não tem condição psíquica. Você vai registrar tudo aquilo e vai impregnar sua mente de coisas ameaçadoras. Pensa, receber um obsessor. Que imagens mentais acoplam a ela, a mente dessa moça? Né? Então são questões aí para a gente pensar um pouco melhor. E aí nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que também está sendo muito comentado. Muitas pessoas têm medo de falar que tem, vergonha de falar que tem, mas tem casos de toque muito, muito graves. Então, é um distúrbio neurótico, uma desordem neurótica, não é psicótica. Então, é um grau de menor importância diagnóstica
nos quadros psicóticos. Aspas. Pessoas sofrem tanto, que já existe pesquisa de medicação antipsicótica para casos de toque. Porque muitas vezes são refratários. É muito comum a gente encontrar o refratário. O que é refratário? Não reage ao remédio, o remédio não faz efeito para ele. Independente de aumentar as doses, ele pode ter os efeitos colaterais mais acentuados, mas os efeitos positivos de maneira alguma. Então é muito sofrimento. E aí eu me lembro de um caso, que às vezes é melhor contar um caso que é mais claro, de um rapaz que me procurou e já tinha tomado todos os remédios, feito todas as terapias. E um irmão dele, espírita, falou: por que você não busca ajuda no espiritismo? Aí ele soube que era psicóloga, tal, foi atrás de mim. Ele fala comigo e diz assim: ó, tá falando que a senhora está mentindo para mim. Está falando que se eu acredito em Deus, por que Deus me ajuda? Por que eu estou na mão dele? Dele quem? E ele relata um processo obsessivo grave e começou a trazer espontaneamente, eu não trabalho com terapia de vidas passadas, mas ele começou a trazer espontaneamente lembranças e sonhos da época medieval, de coisas onde ele era, enfim, que ele nem se reconhece, de uma criança assustada. Então, em diversas, a impressão que dá é que na linha do tempo ele vem de uma situação muito grave de ter usado o poder de maneira a oprimir pessoas, que na época anterior, talvez até a época medieval, porque ele já chegou a um local. Eu falei: mas isso aí o que foi? É um sonho? Porque para mim não importa. Importa que ele traz aquilo como realidade emocional dele. É isso que eu tenho que ver, é isso que eu tenho que trabalhar. Né? Então nós temos, e ele relata verdadeiros encontros com obsessores. Até que ele começou a me pedir para orientá-lo com relação a essas questões. O que eu deveria ler, o que eu poderia ler para conhecer melhor? E ele relata um sonho. Ele relata um sonho que ele está sendo perseguido, ele tem toque no sonho, ele se vê fazendo os rituais. E ele chega ali naquele momento e ele vai sendo perseguido num local, parece, ele fala, não sei se é uma escola ou é um hospital, mas as pessoas que correm atrás dele nunca mostram o rosto. E alguém surge do lado dele e ele tem um revólver, alguma coisa assim, atira, mas não funciona. Não acontece nada, as entidades continuam correndo atrás dele. Aí aparece uma outra pessoa e fala: a sua não funciona, use esta. E dá uma arma para ele, que é aquela de dar choque. Parecido com aquela de dar choque. Bom, aí nós temos livros espíritas que dizem que a casa transitória, a casa que se desloca no plano, agora nós vamos ativar as redes magnéticas, projéteis elétricos que são disparados contra entidades que querem entrar naquela casa que está recebendo apenas as pessoas preparadas, já um processo de equilíbrio, de reestruturação, que estão prontas para serem ajudadas. Nós vamos encontrar isso na literatura espírita. Aí eu pensei: projétil elétrico. Se o fulano já está morto, para que precisa de um projétil elétrico? Não é isso? No encontro. Vai matar o morto? Né? E aí eu fico imaginando, né? Campos atômicos do perispírito, no momento de encarnado, no momento de desencarnado. Não deixa de ser uma estrutura eletromagnética. E se você joga um projétil elétrico, vai dar um curto-circuito e sensação de morte. É o que André Luiz nos esclarece. Então ele vai ter uma reação, um choque, que é uma sensação de morte. E esse rapaz, sem ter lido André Luiz, relata um processo extremamente semelhante. A minha pergunta é: por que ele
é refratário. Por que ele não reage a nenhum tipo de trabalho? Um trabalho que teve que ser totalmente remodelado para poder conversar com ele e tentar algum tipo de ajuda. E aí, ele foi a um centro espírita, tentou fazer um tratamento, ele saía pior do que ele entrava, e aí ele fez uma cirurgia espiritual. Manuel Filomeno de Miranda relata nos seus livros que um rapaz que na vida anterior tinha ocupado a forma física feminina, tinha barbarizado os corações masculinos, certamente não reconheceu os seus erros e precisou renascer na condição inversa, como homem. Seus obsessores estavam de plantão e começam a induzir aquele rapaz a uma vida homossexual. Alguma coisa equivocada? Não. Apenas que naquele sujeito especificamente, o projeto reencarnatório dele não passava por esse tipo de vivência. Porque ele tinha que vivenciar a mulher, o homem rejeitado. Ele tinha que sentir na pele, porque ele não havia entendido emocionalmente, empaticamente. E aí ele busca uma terapia. E Manuel Filomeno de Miranda relata o que o obsessor coloca. Técnicos especializados do nosso lado induziram um psicanalista renomado a um erro de interpretação e de condução do caso. Mesmo com tudo isso, aquele rapaz não se sentia bem e procurou uma casa espírita. Quando ele começa um tratamento espiritual, a coisa começa a ficar complicada para o lado deles, obsessores. Então eles planejam implantar um aparelho por controle remoto para induzir esse rapaz ao suicídio e tornar-se uma presa mais fácil de vingança dessas entidades obsessoras. Então, é nas fronteiras da loucura ou nos bastidores da obsessão. Mas, enfim, ele relata isso. E esse paciente meu foi fazer um tratamento e, a princípio, piorou muito depois da cirurgia espiritual e começou gradativamente a ter 1% de melhora. E na semana seguinte, com muito medo de falar que estava melhor, ele me disse: mais 1% de melhora, mais 1% de progresso. Agora, tem que reaprender a pensar, porque um processo obsessivo grave, um condicionamento obsessivo grave, mesmo sem o obsessor, ele já tem um procedimento automático. Ele já desencadeia uma reação automática. Já existe uma via neural construída para que os neurônios, diante de um determinado estímulo, reajam da mesma maneira que habitualmente. Porque célula, neurônio fofoqueiro. Uma dispara diante de uma situação e conta para outra. No final, quando aquele estímulo vai acontecendo, todas elas disparam em conjunto. Como é que se constrói uma nova via neural? Um processo de retomada da sua própria mente, do seu próprio pensamento. O aprendizado a saber o que é um, o que é outro, o que sou eu, o que é meu pensamento, o que eu acho de fato e o que eu não acho. E eu começo a criar um novo jeito de pensar. Isso leva tempo. Diogo Lara é um psiquiatra que escreveu um livro interessante sobre transtorno bipolar. E ele fala muito sobre a psicoeducação. Na doutrina espírita há uma ênfase muito grande à maneira de pensar.
Mas nós nos acostumamos com um determinado caminho e preferimos aquilo que a gente já sabe lidar. Ah, não vou trocar de marido não, com esse pelo menos eu já sei lidar. Não é assim? E aí tem uma historinha que ela diz assim, que é a autobiografia em 5 capítulos. Estou andando numa rua, tem um buraco, eu caio no buraco, fico com muita raiva. Mas outro buraco aqui. Estou andando nessa rua, tem um buraco, esqueço que tem um buraco, caio no buraco. Que coisa! Vamos consertar esse buraco ainda. Estou andando nesta rua, na mesma rua, tem um buraco, me lembro que tem um buraco e contorno o buraco. Aliás, eu pulei. 3º capítulo. Estou andando numa rua, tem um buraco, eu caio nele e falo, por que eu não aprendo que aqui tem um buraco? No 4º capítulo ele contorna o buraco. No 5º capítulo ele diz assim, nessa rua tem um buraco, eu vou mudar de rua. Mas ele puxou para si. Né? E esse é o processo do ego adulto, do espírito adulto. Ele começa a olhar para si próprio, para de pôr a culpa nos outros e começa a exercer dentro do que é isso que está acontecendo comigo? Por que eu caio? Não é porque o outro é ruinzinho. Eu caio porque eu não presto atenção na reencarnação. Né? Então, para construir isso que eu falei da autobiografia em 5 capítulos, é mais ou menos a construção de uma nova via neural, de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de fazer as coisas. Acho que já está na hora. Pode? Então, só são mais 2 horas, tá? Aí, então, no transtorno bipolar, a pessoa tem consciência de que está fazendo alguma coisa ridícula, mas ela não tem controle. É muito difícil. E a terapia, muitas vezes fala, olha, aqui funciona é cognitivo-comportamental. Eu digo, aqui funciona é que mostra um novo caminho de pensar. E que incentive o enfrentamento, e que incentive não só o enfrentamento, mas que entenda que em algum momento todos nós podemos cair num determinado patamar. Então a gente está subindo aqui, cai, retoma, aprende e sobe, retoma. Então não é assim, é assim. Não tem sem quedas, tem um aprendizado. Quando nós temos um paciente psicótico de fato, ele diz, eu sou Napoleão, e ele acredita naquilo que ele está falando. Ele é Napoleão. Quando ele tem transtorno bipolar, ele pode se vestir Napoleão, mas de Napoleão, mas é para evitar que algo pior aconteça com ele. Porque ele tem que se vestir de Napoleão 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, até dar certo o que ele está. Numa sala como essa, se enroscar num ladrilho desse, num piso desse, tem que voltar e pôr o pé, tem que voltar e pôr o pé, tem que voltar e pôr o pé, tem que voltar e pôr o pé. Mas aí fica chato. Ah, será que eu necessito minha caneta aqui? Vai lá e pensa. Olha, eu não achei lá fora, tem que voltar aqui. Ele tem consciência do ridículo. Ele tem consciência de que ele se acha ridículo. Mas ele precisa de tratamento. Agora, refratário, não reage a remédio, a gente tem que investigar profundamente uma questão espiritual, porque tem algo aí que precisa ser melhor compreendido, principalmente no estado do corpo. Então, 2% da população mundial, num grupo de 100 pessoas, 2 têm transtorno, é mais frequente. É muito comum, pôs a blusa, não colocou direito, tira a blusa. Põe a blusa, tira a blusa. Põe a blusa, tira a blusa. Vai ao banheiro para fazer xixi. Se enxuga, não enxugou direito. Enxuga, volta. Então, muitas vezes a pessoa não consegue sair, vai ficando fechado dentro de casa porque não tem mais como lidar com a ansiedade. Não há diferença entre homens e mulheres e ele se manifesta igual. 10 maiores causas de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde.
E aí nós temos André Luiz, no livro Os Mensageiros. A saúde humana é patrimônio divino. E aqui falta um pedaço, né? E o médico deveria ter aí as noções das questões espirituais. Jesus não foi somente mestre, foi médico e psicólogo também. Entendeu a alma humana como ninguém. Deixou no mundo um padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Então, a necessidade do médico ter uma visão espiritual da doença. E aí, quais são os tratamentos para tudo que se refere a essas doenças emocionais? Medicamentoso é uma das possibilidades. Qual remédio funciona para cada um? É muito específico. O que dá certo com um não dá certo com o outro. O que dá efeito colateral para um não dá efeito colateral para outro. Esse processo de experimentar, de achar o remédio e a dose certa, é um processo que muitas vezes é extremamente desgastante. Mas é um jeito de tratar e a gente tem que ver até que ponto precisa da medicação. O tratamento da psicoterapia, ele é importante quando ele enxerga o paciente como um ser integral. E esse parece que é o que oferece mais resultados. Quando você consegue fazer uma terapia, olhando a pessoa, entendendo como um universo muito mais amplo do que aquele corpo que está à nossa frente. Descondicionamento, libertação da escravidão. É aquele processo de retomada da própria mente, da psicoeducação. Toque é processo de escravidão. Repetir exaustivamente, né? Por exemplo. Independente dele entender ou não essa realidade, a discussão é muito mais ampla e oferece maiores possibilidades de reflexão quando você vê a pessoa como um ser espiritual. Quando eu vejo uma pessoa como um ser espiritual, eu estou dizendo que ele é imortal. Que diferença faz saber se eu sou mortal, finito ou imortal? A diferença é que deve ter acontecido alguma coisa, teve um antes e terá um depois. E eu começo a me preocupar com o momento presente, porque todo o processo terapêutico ele tem um objetivo: trazer a pessoa do presente. Traz para hoje. Hoje, como é que você vê isso? Hoje, você faria de novo? Olha, eu tenho uma culpa muito grande porque eu fiz 3 abortos. O que você aprendeu depois que você fez 3 abortos? Aprendi que é uma coisa que não deve ser feita, eu me arrependo disso, só que ficou presa na culpa. Hoje você faria? Não. Então vem para hoje. Tenta recompor a sua vida a partir de hoje. Faça alguma coisa em termos de responsabilidade, porque a culpa serve para apontar um erro, mas nós, se permanecermos na culpa, não vamos fazer mais nada na vida. Então, essa é uma grande diferença. Na visão espiritual, orientação, passes de desobsessão, palestras, reaprender a pensar por si próprio, quando se reabilitar do tempo de escravidão. Perdoar-se por ter sido inadequado, ridículo. Educação mediúnica quando for possível, quando a mente ainda está muito desestruturada, não é hora de mediunidade, é hora de se tratar. Mudar de faixa vibratória, transitar em outra rua, como a gente colocou. Essas são as questões que a gente passou meio por cima. Elas são muito amplas, muito mais profundas, mas palestra ela tem um objetivo, é despertar, é conscientizar. Aprofundamento é com um estudo mais amplo, mais delicado e mais dedicado. Então essas são questões para a gente pensar na parte das doenças emocionais, a vida que a gente leva, a pressão que nós lidamos com ela todos os dias, eu deixar de ser a pessoa que eu sou, sair do meu projeto reencarnatório,
perder a existência porque me perdi naquilo que eu vim fazer aqui, porque eu não sei quem eu sou, o que é meu, o que não é meu. Então o processo de autoconhecimento é fundamental e, se possível e se necessário, fazemos a busca, o atendimento e o tratamento nas 3 áreas quando elas são necessárias. Muitas vezes o processo obsessivo cessa, mas ficou o condicionamento obsessivo. Eu ainda reajo, meus neurônios ainda disparam, porque eu aprendi daquele jeito. Então todo o processo de trazer para hoje, de atualização, neurose é uma coisa que já aconteceu, mas que eu ainda acredito nela, e trazer para hoje, pôr a pessoa para refletir, quais são os seus recursos hoje para lidar com esse problema. Além da culpa, o que mais que a gente pode buscar? A doutrina não resolve tudo. A medicina não resolve tudo. A psicologia também não resolve tudo. Seres que resolvem tudo são espíritos completistas. Nós não temos isso em grande parte da nossa população mundial. Então, nós precisamos a vida toda analisarmos o que é bom na nossa vida. O que é bom, o que pode melhorar, tirar a fantasia do ótimo e viver o melhor que a gente puder. Talvez a gente não possa ter uma reencarnação fantástica, maravilhosa, perfeita, porque não somos seres perfeitos. Mas podemos ter uma boa reencarnação. E eu preciso hoje sair de uma falsa modéstia e olhar para a minha vida e dizer, eu consegui dar os passos. Então nós vemos irmãos de outras denominações religiosas que se aceitam a partir de um momento, por exemplo, de conversão, como uma criatura nova. Então nós espíritas também temos que nos aceitar como pessoas novas. Se eu mudei, está mudado. Se eu não faço mais, eu não faço mais. Me aceitar sem culpa como uma criatura renovada. Olhar para mim e falar, puxa, eu consegui. Pouco, mas eu consegui. Olhar para tudo que eu tenho ao meu redor, à minha disposição, e olhar de que maneira eu posso trabalhar, me beneficiar das coisas que estão ao meu redor. Valorizar cada coisa. Valorizar cada pequena pessoa, emoção, a pequena conquista, o trabalho. Nós precisamos valorizar. Então, quando alguém me pergunta, quando alguém fala assim, eu sou expositora da doutrina, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aí pagando meus débitos. Eu falei, olha, então Deus está complicado comigo. Porque eu vou porque eu gosto. Não vou para pagar nada. Eu vou porque me dá uma alegria imensa. Dá para ser melhor? Sem sombra de dúvida. Mas é o melhor que a gente pode agora. E isso precisa ficar claro na nossa vida. Olhar, trazer para hoje, ver se hoje eu cometeria aquele erro, aquela traição, aquela agressão, tudo aquilo que foi feito de errado, e me sentir a cada dia renovado. Eu preciso ter uma meta na vida. Nós temos metas para comprar casa, para trocar de carro. Casamento virou uma balada, casamento virou uma festa maravilhosa, mas o amor, aquele pontinho de amor que a gente consegue, é mais importante que tudo. Tia Cília, fiquei noiva, ganhei um bolo dourado. O que eu vou falar? Uma menina que fica noiva com 19 anos de idade e ganha um bolo dourado. E era bonito? Estava gostoso? Porque não era o casamento proposto, era o bolo dourado. Mas a vida não é dourada. Às vezes uma coisa é, às vezes outra coisa não é. Nossa emoção é tudo que nós temos para evoluir.
nossa emoção equilibrada, ela vai nos dar a medida certa para o nosso crescimento espiritual. Mas eu preciso olhar para quem está do meu lado e falar: ele não é ótimo mesmo, viu? Mas ele é bom. E isso me basta. Eu ainda não sou lá essas coisas não, viu? Eu sou boa, eu quero melhorar. A minha emoção tem que estar hoje. A doutrina espírita traz para hoje. A reencarnação é trazer tudo para hoje. Não é para ficar no passado, na vida passada, amarrado lá. É para ver como é que hoje eu lido com aquelas questões. Então, era isso que eu queria falar para vocês, dar uma pincelada aí sobre esse tema que com certeza tem muito mais a ser discutido. Muito obrigada, minha gente. Há uns 60 dias atrás, o Vladimir me ligou numa empolgação, dizendo desse. E de fato, na conversa com ela, o Vladimir me ligou com um entusiasmo tão grande, a maneira como ela recebeu a ligação. E hoje, na fala dela, nesse encerramento, ela veio aqui por amor. Eu e o Vladimir não temos dúvida disso, que ela veio aqui porque ela gosta, porque ela é uma trabalhadora dedicada no movimento espírita. Eu poderia até dizer que ela é uma trabalhadora de Jesus mesmo. E ela fez algo mais, sugestão dela, né? Ela chegou para o Vladimir e falou: ó, eu vou a Cascavel, eu não conheço Cascavel, poxa, vamos trabalhar um pouquinho mais. E o seminário de amanhã, que vai acontecer no SEAC, é a ideia dela. Ela pediu para trabalhar mais. Saiu de São Paulo, veio a Cascavel e pediu para trabalhar mais. É esse sentido que precisamos dar para as nossas vidas. A vida é um sentido psicológico, existencial. E é essa busca de sentido que precisamos. Eu convido o Dr. Carlos, membro da AME, que fará a prece de encerramento, e gostaríamos que nos despedíssemos com muita paz e espero vê-los amanhã no SEAC. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento, entrar em sintonia com os bons espíritos que aqui estão, solicitar também a presença dos trabalhadores espirituais da Dr. Bezerra de Menezes, agradecer pela palestra da Dra. Ercília, por essas palavras que certamente vão acrescentar muito no nosso dia a dia, na nossa vida, nessa nossa estrada. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos ao Mestre Jesus, sempre confiantes em suas palavras, seguir o melhor caminho, que assim seja. Eu acabei atrapalhando o seu negócio tão apertado que eu fui passar perto.